Jesus é real, amém? Jesus é lindo, o Espírito Santo é lindo, amém? Ele habita em nós, aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor nos deu esse penhor, Paizinho, esse dom maravilhoso, Pai, essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, para nos ensinar, para habitar dentro de nós, Pai. Nós te louvamos por isso, Deus, que nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor Jesus conquistou isso por nós na cruz, Pai. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo e nós te louvamos por isso, Deus. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo nos conduza hoje a toda a verdade, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nossos corações, para estar recebendo mais e mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós não saiamos daqui da mesma maneira como entramos, Pai, mas que a gente possa sair daqui livre, Pai, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, quem está feliz aí, levanta a mão. Amém, aleluia, amém. Deus é bom demais. Irmão, eu quero falar com você, cutuca aí, irmã, a pessoa que está do seu lado, fala para ela, hoje a gente vai conversar sobre crescimento. Amém? Aleluia. Quem quer crescer em Jesus? Amém? Aleluia. A gente viu semana passada, quem estava aqui semana passada, levanta a mão. O que a gente viu semana passada? A gente viu sobre o corpo, né? Nós somos o que do corpo? Membros do corpo de Cristo, amém? Se você entregou tua vida para Jesus, se você foi batizado nas águas, se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você faz parte do corpo de Cristo, amém? E como membro desse corpo, a gente viu que nós somos vários, mas fazemos parte de um único corpo, amém? Isso está, se não me engano, em 1 Coríntios 12, 14. Se não, no capítulo 12 você vai ler isso, amém? E como corpo, nós precisamos crescer, amém? Você já viu um corpo que não cresce? Não tem, é sinal de que tem alguma coisa que não está certa ali, né? Então, geralmente, o corpo que está saudável, ele cresce, amém? E para isso, todos os membros precisam crescer igualmente, amém? Sim ou não? Se um membro cresce mais que o outro, o que acontece? Imagina se eu tivesse um pezão, né? Se meu pé crescesse um monte e o outro não. Eu ia ficar com um pezão gigante e um pé pequeno. Não ia dar certo, né? Um que eu ia cair toda hora. Eu não ia conseguir parar em pé e tudo mais. Ou se a minha mão crescesse demais, né? Ia ficar um troço estranho. Então, precisa crescer igualmente. Amém? E além disso, cada parte do corpo, ela precisa desenvolver a sua função. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, no verso 16, fala ali que Deus separou os ministérios, que são serviços dentro da igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, pastores, evangelistas, né? Deus separou e colocou essas pessoas dentro da igreja para quê? Para a edificação do corpo. E à medida que cada uma das partes desenvolve bem o seu papel, então fala assim, eu preciso desenvolver bem o meu papel. Amém? Todos nós somos chamados para desenvolver bem o nosso papel. E como membro do corpo, todos nós somos membros, amém? Você é membro do corpo? Você se sente membro? Não estou falando membro da igreja, membro do corpo de Cristo, amém? Se você é membro do corpo de Cristo, você tem uma função, certo? Não existe no nosso corpo, você fazendo um paralelo, no seu corpo não existe nada sem uma função. Até mesmo o apêndice, que já tem esse nome, apêndice, tem uma função. Então tudo tem uma função, amém? Então você não é um apêndice, amém? Você tem uma função. E como corpo, como membro desse corpo, como tendo uma finalidade, você precisa desenvolver bem o seu papel. Se você não fizer bem o seu papel, o que acontece? O corpo não cresce. O corpo fica torto.
Porque ali fala que o próprio corpo edifica-se a si mesmo à medida que cada parte, cada membro executa bem a sua função. Então, à medida que cada um de nós faz aquilo que Deus chamou a gente para fazer, o corpo é edificado, o corpo é formado, o corpo cresce. Amém? Glória a Deus por isso. Então, fala assim: eu fui chamado para fazer parte do corpo. Eu tenho uma função no corpo. Sendo assim, eu preciso crescer. Eu preciso me edificar. Amém? Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Então fala assim: eu necessito, eu preciso. Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Seja sincero, não precisa responder, mas eu queria que você pensasse. Você tem crescido? Você está se desenvolvendo espiritualmente, emocionalmente? Faz quanto tempo que você ouve ou você não ouve de alguém: puxa, você mudou para melhor, fulano. Olha como você está melhor. Veja como você mudou. Como você cresceu nessa área. Como antes você tinha dificuldade, agora você está crescendo. Você tem ouvido isso? Se você não tem ouvido isso, você precisa procurar ouvir. Não é só ouvir, mas precisa procurar merecer ouvir isso. Amém? Ou seja, você precisa se desenvolver. Abre comigo aí a sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. A gente vai ler do 1 ao 9. Amém? Você achou? Fala assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Repita isso: conforme o ministério que o Senhor deu a cada um, conforme o serviço que o Senhor deu a cada um. 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Repita comigo: mas Deus é quem faz crescer. Mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Repita comigo: unicamente Deus que efetua o crescimento. Deus que efetua o crescimento. Amém. Aleluia. Continuando. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Fala assim: nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Amém? Até aqui, a gente vai parar um pouquinho para meditar nisso. O apóstolo Paulo está falando aqui que está chamando a atenção de um pessoal aqui, de uma igreja.
de uma igreja, amém? Nós somos a igreja do Senhor, amém? E de vez em quando a gente precisa ser chamado a atenção, sim ou não? Sim, sem chamada de atenção não há crescimento. A palavra de Deus fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam, amém? Se quer consolo, deixa o Senhor te corrigir, amém? Deixa o Senhor te conduzir, porque senão você não vai entrar no descanso. Esse é o problema maior, não é ser corrigido. Não se envergonhe nunca de ser corrigido, porque Deus não corrige ninguém que não seja filho. Então, quando você é corrigido, dê glória a Deus, porque você é filho, você é filha, amém? Glória a Deus por isso. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui que, olha, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês estão sendo carnais. A gente sabe que na vida, a vida espiritual ela é comparada com a vida natural em muitos aspectos, né? A Bíblia fala que a gente nasceu de novo, quando a gente aceitou a vida, entregou Jesus, entregou a vida para Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia fala que nós nascemos de novo, né? Pelo batismo do Espírito Santo, pelo arrependimento, nós nascemos de novo. E como nesse novo nascimento a gente se torna o quê? Um bebê espiritual. O bebê você alimenta com o quê? Se você for querer dar uma feijoada para um neném, o que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Não vai nem querer comer. Então o Paulo está falando aqui, olha, eu alimentei vocês com leite. Só que ele está chamando a atenção. Então isso quer dizer o quê? Que não é para toda a vida o leite, sim ou não? A gente tem a Rafinha agora, né? A filha do pastor Mateus, da Fernanda. Ela mama, mas ela também está comendo já. Por quê? Porque ela não pode ficar sempre no leitinho, não é? Ela precisa desenvolver, à medida que nasce os dentinhos, daí já começa a morder e tal, já vai aprendendo a mastigar e tudo mais. Por quê? Porque esse é o natural. Então repita comigo, o natural não é viver de leite. O natural é crescer, é comer comida sólida. Amém? Só que é interessante que o apóstolo Paulo ele fala que nem o que planta é alguma coisa, nem aquele que rega é alguma coisa, mas que Deus é alguma coisa. Porque Deus é que dá o quê? O crescimento. Deus faz crescer. Amém? Agora, pensa comigo, se Deus faz crescer, o que pode impedir você de crescer? Você. Fala assim, o inimigo do meu crescimento sou eu. Você é o seu maior inimigo. Mas hoje você vai vencer. Amém? Hoje você vai vencer em nome de Jesus. E a partir de hoje, você vai ter uma nova vida com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque agora nas mentes e nos corações, Pai. Que a Tua palavra possa entrar mesmo, penetrar profundamente, Senhor Deus, até a divisão de alma e espírito, Pai. Para que a gente possa discernir aquilo que é alma, aquilo que é sentimento, aquilo que não nos leva a lugar nenhum, daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, daquilo que nos leva ao crescimento, daquilo que nos leva a ficar cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, tenha total liberdade. Fala isso, meu irmão. Pede para ele, Espírito Santo, tenha total liberdade. Domina sobre mim. Domina sobre meus pensamentos. Domina sobre os meus sentimentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, se o crescimento vem de Deus, qual é a minha função? O que eu tenho que fazer para crescer? Se Deus me faz crescer, como funciona esse negócio? Quero pedir para você abrir agora sua Bíblia em Hebreus. Avança lá para mim, comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 5. A gente vai ler do 11 ao 14. Assim que você achar, você presta atenção. Amém? Hebreus capítulo 5,
do 11 ao 14. Amém? Fala assim: quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Bom, vamos ler um pouquinho antes para você entender o quanto a isso o que, né? A Bíblia fala assim no verso 8, ó, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Depois, se você não entendeu muita coisa aqui, depois você volta lá e pesquisa na sua Bíblia quem é esse tal de Melquisedeque. Você lê o capítulo inteiro e pede para o Espírito Santo te ensinar. Amém? Mas aí ele continua falando assim: quanto a isso, eu tenho muito que dizer para vocês, ou seja, quanto ao sacerdócio de Cristo, quanto à obra de Cristo, quanto quem é Jesus, eu tenho muito que dizer para vocês. Porém, o que acontece? Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Fala para mim, fala comigo, lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Fala comigo, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Fala comigo, ensino da justiça. Não tem experiência, repita, no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, fala comigo, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Veja que louco isso aqui. O escritor aos Hebreus está falando assim: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, porém, por algum motivo, vocês se tornaram lentos para entender o que eu quero dizer. Porque de fato vocês ainda estão sendo como criança. Porque eu estou precisando falar para vocês sobre coisas que são fundamentos. Qual é o principal fundamento? Jesus. Né? Jesus é o fundamento principal, onde a gente edifica qualquer coisa. Sim ou não? Então, uma vez que eu tenho o fundamento geralmente alguém lançou sobre mim. Alguém me evangelizou. Alguém pregou, trouxe uma mensagem onde eu ouvi, entendi e correspondi com aquilo e pensei: uau, eu quero esse fundamento na minha vida, eu quero construir a minha vida sobre esse fundamento, sobre essa rocha que é Jesus. Amém? Alguém fez isso por você. Mas a partir do momento que você lançou, ou que alguém lançou o fundamento sobre a sua vida, cumpre a mim e a você fazer o quê? Edificar sobre esse fundamento. Amém? A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas o apóstolo Paulo fala assim, o apóstolo Paulo não, eu acho que foi o apóstolo Paulo que escreveu os Hebreus, mas não está claro isso. Então, o escritor aos Hebreus fala aqui, né, que essas pessoas se tornaram tardias para aprender. Agora, qual que foi a razão? Veja que interessante, meu irmão. A chave do que eu quero colocar para você hoje, a chave do meu e do teu crescimento, ao contrário do que muitas vezes eu pensei, não é acúmulo de conhecimento bíblico. Fala comigo isso. Não é acúmulo de conhecimento bíblico. Também não é acúmulo de unção. Porque tudo que acumula não é legal. A gente tem que se encher do Espírito Santo, porque a gente tem um vazamento. Amém? E é natural esse vazamento existir. Por quê? Porque eu preciso derramar aquilo que eu recebi. Se eu não derramo, eu viro um mar morto. Se eu só recebo, o mar morto, ele é morto justamente por isso. Ele só recebe água. Ele não deixa a água sair dele. Então fala assim comigo: eu não quero ser um mar morto, mas eu quero levar vida. Amém? Aí o apóstolo Paulo fala assim, o escritor aos Hebreus: quem se alimenta de leite, no verso 13,
ainda é criança. Por que ele ainda é criança? Porque ele não tem experiência no ensino da justiça. Não está falando aqui porque ele não tem tempo de Bíblia. Não está falando aqui porque ele não tem tempo de intimidade com Deus, embora tudo isso seja importante. Mas está falando aqui que ele não tem experiência no ensino da justiça. Isso aqui estava martelando na minha cabeça já há algum tempo. Aí um dia desses eu estava com as crianças, não lembro o que era, acho que era aula de canto dupla, sei lá, tinha alguma atividade da Júlia, eu estava sozinho com as crianças, e aí a gente pensou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um cineminha, né? Então, o que a gente vai assistir? Daí eu falei para eles, um monte de filme, não. Tá bom, esse filme aqui vocês vão gostar. Chama O Fazendeiro, não é de Deus, né? É e Deus. Eu falei até errado esses dias, né? O Fazendeiro de Deus, mas não, é Fazendeiro e Deus. E beleza, a gente deitou lá na cama, estava tudo pronto para eles dormirem, e a gente começou a assistir o filme. No começo eles começaram a ficar meio assustados, porque o cara era extremamente violento, assim, estava muito estressado com a vida e tudo mais. Mas aí, de repente, ele tem uma experiência com Deus e ele se converte. E no dia seguinte que ele entrega a vida para Jesus, que ele se arrepende mesmo e vai com a família inteira à frente, atendendo um apelo, no dia seguinte aparece, o que dá a entender, né? Um tempo depois aparece ele conversando com um líder dele, que era o pastor da igreja. E o pastor da igreja fala assim para ele, eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você saia daqui, e eu quero que você conte para todos os amigos que você encontrar, o que Jesus fez na sua vida. Aí ele ficou meio assim, né, puxa, sério? Aí ele saiu dali meio assim, sem saber o que fazer. Aí ele viu um amigo, ele fez de conta que, né, deixa eu passar rápido aqui, vai que ele não me vê, tá tudo certo, né, porque senão eu vou ter que começar a falar agora. Aí o amigo, ele passa batido, o amigo chama ele, ei, fulano! Aí ele até dobra a Bíblia assim, põe no bolso, né? Aí ele vai atrás do fulano, o fulano chama ele para dentro de um bar e tal, e oferece lá uma cerveja para ele, e ele senta na mesa do cara, porque era amigo dele, e esse era o costume dele antes. E aí o cara fala assim, e aí, o que você me conta? Cara, é o seguinte, ele se espremendo tudo, mas cara, Jesus, a hora que ele fala assim, Jesus mudou a minha vida, o cara se afoga tudo, se engasga tudo com a cerveja que ele estava tomando lá, e fala, não acredito, até você, né, fizeram lavagem cerebral em você, não sei o quê. E ele fala, não cara, Jesus mudou a minha vida. E eu tomei uma decisão de seguir Jesus. E eu estou aqui só para te falar que a minha vida agora é outra. E eu estou aqui para te contar que Jesus quer fazer o mesmo para você. E aí eu fiquei com aquela cena na minha cabeça e eu fiquei pensando nesse versículo, quando fala aqui que a criança, ela é criança porque ela não tem experiência no ensino da justiça. Quando eu e você, a gente quer crescer em Deus, não existe você crescer sem você dar aquilo que você tem. Então, para você crescer, você tem que desenvolver essa experiência no ensino da justiça. Qual é a justiça? Jesus é a justiça de Deus, amém? Ensinar a justiça é ensinar a respeito de Jesus para as pessoas. Ou seja, é falar o que Jesus fez na tua vida, meu irmão. É contar para os outros o que Jesus está fazendo. Mas eu acabei de me converter, eu não tenho muito assunto. Meu irmão, só fala assim, eu entreguei minha vida para Jesus. Isso é bom demais. Cara, você precisa conhecer, Ele é meu melhor amigo. Você só fala isso. Se você não conhece muito a Bíblia, você vai conhecer, meu irmão. Mas não pare de falar a respeito da justiça, porque é na experiência, é pela prática, que é isso que ele fala no 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, fala comigo, exercício constante. Os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir o bem do mal. Exercício constante de falar da justiça, exercício constante de ensinar sobre a justiça de Deus, através da minha e da tua vida. Andar em retidão, ensinando as pessoas como andar em retidão.
Ensinar para elas que existe um caminho. Quantas vezes você vai falar, a gente faz um evangelismo, por exemplo, a gente organiza, não, vamos fazer um dia de evangelismo. Aí a gente chama o pessoal, você chega, aí você fica todo encabulado, eu nunca falei de Jesus para ninguém. Quantas vezes aconteceu isso com você? Por que a gente fica assim? E às vezes você tem tempo já de igreja. Aí você pensa, não, mas eu não sou evangelista. Meu irmão, isso é desculpa furada. Amém? Porque todos nós, fala assim, todos, fomos chamados para ensinar a justiça. Não tem desculpa. Não, mas é que Deus separou alguns para evangelistas. Mas sabe qual que é a finalidade do evangelista dentro da igreja? Não é só evangelizar lá fora. A finalidade do evangelista é justamente ensinar, porque, veja bem, a Bíblia fala que ele separou os ministérios para edificação do corpo. Então você pensa, o evangelista, ele separou para edificação do corpo, não parece meio incoerente com a visão de evangelista que eu e você muitas vezes temos? Vai evangelizar o corpo de Cristo? Como que é isso? Porque o evangelista evangeliza, não é isso? Não. O evangelista, ele, na edificação do corpo, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar os outros a evangelizar. Amém? Então, no ensino do evangelismo, ele mesmo vai evangelizar, claro. O evangelista evangeliza, isso não tenha dúvida. Mas além de ele mesmo evangelizar, ele vai ensinar outros a fazer o mesmo. Porque é a edificação do corpo de Cristo. O profeta, nem todo mundo tem o chamado ministério profético. Mas todos nós podemos o quê? Profetizar. Um depois do outro. Para a edificação do corpo. Ou seja, o profeta, ele vai ensinar os outros a profetizar. O corpo a profetizar. O evangelista vai ensinar o corpo a evangelizar. O pastor vai ensinar o corpo a pastorear. Amém? O apóstolo vai ensinar o corpo a ser enviado para abrir outras igrejas, para abrir outros trabalhos no nome de Jesus. Amém? Isso assim que funcionam os ministérios dentro da igreja de Cristo. Amém? Então, você foi chamado, fala assim, eu fui chamado para ensinar a justiça. Não importa onde, não importa para quem. Porque você já parou para pensar, eu dei um tempo de aula, e eu lembro assim que as piores aulas que eu dei foram as aulas que eu tinha menos me preparado. Sim ou não? Alguém já deu um tipo de palestra, algum trabalho na escola, fez uma apresentação. Quando você não se prepara, o que acontece? É horrível, né? É uma nhaca. Nhaca, nhaca. Você não sabe nem o que falar. Você fica lá todo nervoso e... Agora, se você se prepara, ou então, se você já está dando aula daquilo há um tempão, você já se preparou várias vezes, você já sabe aquela aula de cor, vai ser a melhor aula da sua vida. Cada vez vai ficar melhor. Por quê? Porque você está tendo experiência no ensino. Então, da mesma forma, eu e você, vai ficar cada vez mais natural a gente falar de Jesus para as pessoas, à medida que eu e você tivermos prática no ensino. Prática em falar de Jesus. Ninguém nasceu sabendo. Amém? Você só precisa saber falar daquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Você encontrou com Jesus, não encontrou? Você não está aqui porque você gosta das pessoas, sim ou não? Se você está aqui porque você gosta das pessoas, você tem que reavaliar. Não é só isso, amém? Você está aqui porque você serve o mesmo Deus que todos nós servimos e quer crescer junto, em unidade, amém? Mas o que te move é a paixão por um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a tua paixão, é isso que tem que te mover, amém? E se isso te move, você não vai conseguir ficar parado. E quando você falar, não é para você ficar preocupado. O que o Espírito Santo, o Jesus falou, né? Não fiquem preocupados quando vocês tiverem que estar diante de reis. Imagina você diante de um rei e você ter que falar de Jesus para ele. Não fique preocupado. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai te dar a palavra certa.
Mas se eu não me expuser, como que eu vou deixar, como que o Espírito Santo vai me usar? Sim ou não? Você quer crescer? Amém? Então não tem nada a ver com aquilo que talvez você estava pensando até hoje. Eu preciso ler mais a palavra. É óbvio que você precisa ler mais a palavra, porque quanto mais você sabe da palavra, mais você vai saber falar. Mais você vai lembrar, na verdade. Porque o Espírito Santo, ele trabalha naquilo que a gente apresenta para ele. Então, ele pairava sobre a face das águas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o Espírito Santo, ele está chocando, ele está pairando sobre aquilo que a gente coloca para dentro. Pela leitura, por aquilo que a gente ouve da palavra de Deus, mas principalmente por aquilo que a gente pratica da palavra de Deus. Porque eu consigo gravar muito mais daquilo que eu pratico do que daquilo que eu ouço, ou daquilo que eu leio. Tá certo? Então eu preciso praticar a palavra de Deus. Amém? Oh, misericórdia, já passou 30 minutos, fala sério, gente. Assim não dá. Bom, então, voltando, para você crescer, você precisa ensinar. Amém? Você quer crescer? Então, quando você sair daqui hoje, a primeira pessoa que você encontrar, comece a falar de Jesus para ela. Comece a ensinar ela a respeito de Jesus. Né? Comece a ministrar a ela aquilo que o Senhor deu para você. Ou a não ser que o Senhor não tenha te dado nada. Você já parou para pensar nisso? Quanto a gente recebe aqui, nos momentos de louvor, nos momentos de ministração da palavra, nos momentos de escola, né, de crescimento, de qualquer coisa, de curso de casais, de qualquer momento que a gente está aqui, a gente está recebendo. Você acha que é para você guardar isso para você? Não é, meu irmão. Deixa fluir, porque quanto mais você deixa fluir, mais vai vir. Amém? A água corre, o rio de Deus, não é a lagoa de Deus, é o rio de Deus, que flui do trono de Deus, e vai passar por mim, para atingir outros. Por que tem que passar por mim? Porque eu frequento lugares que você não frequenta. Então eu pego do rio de Deus aqui, e não só aqui, mas aonde eu vou, na minha casa, o tempo inteiro eu estou com o rio de Deus fluindo aqui em mim. Por quê? Porque eu creio no Senhor Jesus, como dizem as Escrituras. E se eu creio no Senhor Jesus, como dizem as Escrituras, do meu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Esses rios de água viva vão comigo aonde eu for. E aonde eu for, esse rio está junto. Eu preciso crer nisso e deixar o rio fluir. Eu não posso reter. Ah não, mas eu não vou falar porque vai que a pessoa me interpreta mal. Meu irmão, o problema é dela. O problema está com ela. Não deixe o pecado dela influenciar você. A Bíblia fala que nós devemos ser astutos como a serpente e sem malícia. Eu gostei muito dessa versão. Simples ou sem malícia como a pomba. Sabe por que simples ou sabe por que sem malícia? Porque a pomba, ela fica bobinha, ela vê um carro, o carro chega, quase atropela, ela não sai voando. Porque ela não julga pela aparência daquele negócio grandão, ela não sabe reagir. Da mesma forma, eu e você não podemos ter malícia com relação às pessoas. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e já sai julgando ela pela aparência, ou pela roupa que ela está vestindo, ou pelo jeito que ela anda, pelo jeito que ela fala. E isso às vezes impede a gente de se aproximar e falar do amor de Deus. Mas Jesus falou para a gente sem malícia, ou seja, não julgue ninguém pela aparência. E seja astuto como a serpente. Em outras palavras, não perca a oportunidade. A serpente não perde a oportunidade. Se você passou perto dela, mexeu com ela, meu filho, você vai tomar uma picada. Ela não vai perder a oportunidade. Ela deu o bote, é para ser certeiro. Ela não vai errar. Da mesma forma, eu e você fomos chamados para ser sem malícia e astutos. Amém? Só que para isso, isso vai me gerar o crescimento. Isso vai me fazer crescer. O ensino, a prática, o exercício constante de ensinar os outros sobre Jesus, de falar do amor de Deus, de levar a mensagem da cruz. Porque quando eu falo, qual que é o ouvido mais perto? Quando eu declaro a palavra de Deus para alguém, qual que é o ouvido mais perto? O meu. Então eu estou ouvindo. E quando eu estou ouvindo, meu coração se enche daquilo que eu estou falando. E é uma retrolavagem. Porque o coração cheio fala. A boca fala do que o coração está cheio. E o ouvido ouve e enche o coração.
Então, se eu não paro de falar de Jesus, o que vai acontecer? Eu vou viver Jesus, eu vou transpirar Jesus, e aí sim eu vou me tornar o bom perfume de Cristo. Amém? Tanto para aqueles que se salvam, como para aqueles que se perdem. Não importa, quem vai definir isso é Deus. Deus vai dar o crescimento, mas eu preciso me expor. Eu preciso dar ferramentas para o Senhor me usar, porque o rio vem dele. Amém? E ele está dentro de mim, porque eu creio nele, como dizem as Escrituras. Amém? Agora volta comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 mesmo. No verso 10 fala assim, eu vou lendo, tá, irmão? Você acha aí, ou então você presta atenção. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém que constrói sobre esse alicerce, usando pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse alguém receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? E fala, eu lancei o fundamento, como sábio construtor, como alguém que é inteligente, que pensa, que sabe realmente para que Deus chamou. Ele fala ali, conforme aquilo que Deus me chamou, eu lancei o fundamento. Agora, aquele que constrói sobre esse fundamento, presta atenção no que está construindo. Meu irmão, eu e você estamos construindo alguma coisa. Desde o dia que eu disse sim para o Senhor Jesus, desde o dia que eu falei, Senhor Jesus, eu não quero mais viver a minha vida da maneira como eu estava vivendo, eu quero entregar a minha vida para Ti. Desde esse dia, meu irmão, você e eu estamos construindo algo. Só que você pode estar construindo algo de palha, de feno, de madeira, ou você pode estar construindo algo de pedras preciosas, de ouro, de prata. O fogo refina o ouro e a prata, deixa mais puro ainda. A pedra preciosa, o fogo não pode nada com ela. Agora, a palha, o feno e a madeira, o fogo destrói. Pense nisso. O que eu e você estamos construindo? Agora avança comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, no 18. Fala assim, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que esse contempla como por um espelho, seria a mesma coisa que reflete. Então fala comigo, eu reflito a imagem do Senhor. Portanto, todos nós que com o rosto descoberto, ou seja, todos nós que tivemos a revelação de quem é Jesus Cristo e de quem nós somos em Cristo, refletimos a glória que vem do Senhor. A glória do Senhor vem sobre mim. Amém? Por quê? Porque eu sou dele. Ele me comprou. Eu sou dele. A glória do Senhor está sobre mim. Amém? Está sobre você. E a glória do Senhor reflete através de mim, como um espelho. Amém? Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Ou seja, à medida que eu revelo a glória de Deus para as pessoas,
É como se eu estivesse polindo o espelho. Eu estou polindo o espelho. Eu estou polindo o espelho. Para que o espelho fique cada vez mais bonito, cada vez mais poderoso. E até o ponto de que as pessoas, ao olhar para mim, elas não vão ver eu. Elas não vão me ver. Elas vão ver quem? O Senhor Jesus. A glória do Senhor, ela vai brilhando cada vez mais. Amém? E aí ele fala, portanto, no capítulo 4, visto que temos esse mistério, esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Meu irmão, você tem um ministério, você tem um trabalho que Deus te deu, que é o quê? Revelar a glória de Jesus, revelar a glória de Deus para as pessoas, pelo ensino da justiça, pela prática, e se expondo, indo, abraçando alguém, beijando alguém na rua, sorrindo para alguém, falando um simples Jesus te ama, e eu também te amo, eu quero te ver bem. Olha, deixa eu te contar o que Jesus fez na minha vida. Eu não prestava, eu era escravo do pecado, eu vivia na pornografia, ou sei lá, conta a sua história, meu irmão, ou você não tem história para contar. Ah não, mas eu nunca fiz nada muito escabroso. Meu irmão, mas Jesus te ama, isso importa. Fala do amor de Deus, fala que você encontrou esse amor e que você vive um relacionamento íntimo com Ele. Isso que o Senhor quer. E Ele fala assim, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, ou seja, renuncie aquilo que estava escondido, oculto, aquilo que você fazia e sabia que fazia. Renuncie àquela coisa ruim que você sabe que você muitas vezes comete. Renuncie àquilo e olhe para frente, né? Ele fala assim, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, ou seja, tentar enganar as pessoas para conduzir elas a Cristo, não. O que ele fala? Nem torcemos a palavra de Deus, não pode torcer a palavra de Deus, meu irmão. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. A clara exposição da verdade, a clara exposição da palavra de Deus, a clara exposição da obra que Deus está fazendo na tua e na minha vida. Aí pula para o 13. Está escrito, cri, por isso falei. Fala comigo isso. Cri, por isso falei. E aqui não é um grilo fazendo cri, 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 cri. Né? Cri é o quê? Do verbo crer. Crer é o quê? Acreditei. Eu não só acreditei, mas eu obedeci ao Senhor Jesus. Se eu obedeci ao Senhor Jesus, logo eu falei. Não tem como você ficar calado. Como esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, fala comigo, eu não desanimo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Meu irmão, embora você esteja envelhecendo, embora você esteja enfraquecendo pelo jejum, pelo choro, pela vida, pelos sofrimentos que às vezes vêm, embora você esteja passando por isso, exteriormente você está sendo destruído, digamos assim. Interiormente, no seu espírito, você está sendo renovado. Amém? Renovado dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós, fala isso comigo, produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, ou seja, a glória que Deus está prometendo, está produzindo, a partir da medida que você vai revelando o Senhor Jesus na tua vida, a partir do momento que você vai se expondo à vida cristã, você vai sofrendo pelo jejum, pelo choro, pela dedicação que você tem que ter, muitas vezes você está se esforçando, você deixa do teu tempo para você atender uma pessoa, para você brilhar na vida de alguém, você gasta dinheiro, você gasta tempo, isso tudo que você está fazendo, está produzindo um peso em glória no céu, diante de Deus, que não tem comparação com esse sofrimento leve e momentâneo. Assim,
fixamos os olhos naquilo que não fixamos os olhos naquilo que se vê. Ou melhor, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que você está vendo, meu irmão, aquela casa bonita que se construiu, sabe aquela casa bonita que se construiu? Pois é, aquilo ali é transitório. Sabe aquele carro que você tem, que você lava, que você deixa bonitão, cheirosão? É transitório. Sabe? Tudo isso é transitório. Mas eu e você fomos chamados para pensar em algo eterno. Algo que não vai se acabar. Algo que ferrugem não vai alcançar, que o ladrão não vai minar, não vai roubar, que a traça não vai pegar. Algo que é eterno. Os teus projetos e os meus projetos, os teus planos e os meus planos, não podem ser só nessa vida. Por isso que Paulo fala, se a tua fé em Deus, se a tua esperança em Jesus está somente nesse mundo, você é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque esse mundo vai passar, a tua vida aqui vai passar, mas você vai ter uma vida eterna, com Ele ou sem Ele. Depende da tua escolha, depende do quanto você decide falar: Jesus, eu sou fraquinho ainda, eu sou pequenininho ainda, eu sei pouca coisa, mas o Senhor está falando aqui que é pelo exercício constante do ensino da tua justiça, o pouco que eu tenho, eu vou ensinar para quem não sabe nada, porque fazendo isso, meu irmão, você vai crescer. Por quê? Você ensina, aí você sente prazer naquilo. Quando você ensina alguém sobre a palavra de Deus, e às vezes vão vir as trombadas também, natural, vão vir pessoas que vão saber mais da Bíblia do que você, apesar de não conhecerem Jesus como você conhece, e essa pessoa vai querer te pegar em algumas coisas, e você fala: não, tudo bem, esquenta não, eu vou lá estudar, e eu já volto aí, tá? Se prepara, tá? Eu vou lá buscar o papito, vou conversar com o Espírito Santo, e aí a gente vai conversar de novo. Uma coisa você não pode deixar de fazer: não deixe de ensinar. Não deixe aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você virar água parada. Não pare de falar da justiça. Não pare de ensinar, porque a tua vida não pode ser pautada naquilo que você está vendo aqui. Ah não, mas o que vão pensar de mim se eu começar a falar? Meu irmão, se você, que nem o apóstolo Paulo fala, se a tua sabedoria se baseia na sabedoria do mundo, você está precisando ficar louco. Porque a loucura, segundo o mundo, né, é sabedoria diante de Deus. E a sabedoria, segundo o mundo, é loucura diante de Deus. Deus sabe os pensamentos deles e sabe que são vãos. Não levam a lugar nenhum. É que nem o leite, não, a Dalila, né? A piadinha do jogo. Vai dali, lá. Né? Tem um começo e tem um fim. Né? Aquilo que os homens planejam aqui pode ser a coisa mais mirabolante possível, mas ela começa ali e termina ali. Aquilo que Deus planejou não tem fim. É eterno. Amém? Não vai acabar. Então eu e você somos seres espirituais, somos seres eternos. Não fique olhando para esse mundo. Não fique preso às coisas desse mundo, mas se dedique a crescer, para que você possa receber, no dia do Senhor, o seu galardão, a sua recompensa em glória. Amém? Aquilo que está sendo produzido diante de Deus, porque você está sendo um sábio construtor, você está sendo alguém que está sabendo edificar. Amém? Eu queria que nesse momento a gente estivesse orando. Não sei quanto tempo a gente tem, mas queria pedir paciência para os irmãos. Amém? Se o Espírito Santo falou com você, você vai ficar satisfeito. Amém? Se o Espírito Santo ainda está falando com você, você vai sair daqui satisfeito. Amém? Não importa o quanto tempo a gente vai demorar. O que importa é você sair daqui diferente. Amém? Você quer isso? Você quer sair daqui diferente? Amém. Então eu queria que você estivesse orando agora.
Queria que você estivesse colocando a sua vida diante de Deus, pedindo para o Espírito Santo de Deus falar com você, pedindo para o Espírito Santo de Deus ministrar agora algo sobre você. Que o Espírito Santo estivesse tendo total liberdade para, a partir dessa palavra, a partir daquilo que você recebeu do Senhor, porque eu falei um monte de coisa aqui, meu irmão, mas o Espírito Santo ministrou várias coisas dentro de você, e eu tenho certeza. E aquilo que o Espírito Santo está ministrando dentro de você agora, eu quero que você comece a orar e falar: Espírito Santo, tenha total liberdade. Tenha total liberdade, Espírito Santo, para produzir algo eterno dentro de mim, a partir disso que o Senhor gerou no meu coração. Tenha total liberdade, Pai, para produzir algo, Senhor Deus, que não vai ser passageiro, mas algo que vai ser edificado na minha vida, sobre o fundamento, que vai ser uma pedra preciosa, colocada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. O Senhor está dentro de nós queremos que o Senhor venha com a revelação a respeito de quem o Senhor é, com a revelação a respeito de quem nós somos em Ti, com a revelação daquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue orando. Se você já ora em línguas, comece a orar em línguas no seu lugar, que quando você ora em línguas, você é edificado. Mas eu queria que você tivesse esse tempo para você estar orando, falando com o Senhor, pedindo para o Senhor trazer à tona coisas que talvez estejam escondidas dentro de você. Como o apóstolo Paulo fala, nós rejeitamos essas coisas ocultas, nós rejeitamos essas coisas que estavam escondidas, nós não queremos mais saber delas, porque nós nos envergonhamos delas, e nós não queremos viver conforme isso, nós queremos uma nova vida. Nós queremos um crescimento que permaneça, algo que não seja palha, não seja feno, que não seja madeira, mas que seja precioso aos teus olhos, Pai. Algo que seja eterno, Deus. Oh Espírito Santo, eu te peço agora, Paizinho, que o Senhor venha varrendo os nossos corações, as nossas mentes, e venha trazendo à tona, Pai, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é madeira que nós temos edificado, para que a gente possa lançar fora esses fundamentos, Pai, essas edificações sobre o fundamento que é o Senhor, para que o Senhor possa fazer crescer em nós algo que seja eterno, uma pedra preciosa, Senhor, ouro, prata, diamante, Senhor. Nós queremos diamante sobre nossas vidas, Senhor. Nós queremos edificar em nossas vidas algo permanente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações agora, sonda as nossas mentes, Senhor. Traz à tona, Pai, aquilo que precisa ser rejeitado, aquilo que precisa ser cancelado, pecados que precisam ser confessados, pessoas que precisam ser liberadas, perdões que precisam ser liberados. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor varra esse lugar com teu vento precioso, que o Senhor venha trazer do interior, do nosso íntimo, aquilo que está escondido, Pai, que está prejudicando o nosso crescimento, que está embarrando o nosso crescimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu te peço, tenha total liberdade nas nossas vidas. Fala para Ele isso, Espírito Santo, tenha total liberdade. Eu te dou liberdade, Espírito Santo. Continue orando, meu irmão. Continue orando, minha irmã. E agora eu quero fazer 3 apelos. Durante a tarde, quando eu estava orando, eu estava conversando, na verdade, com o Espírito Santo. Eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu apele? Qual é o apelo que o Senhor quer que eu faça? Qual é o que o Senhor quer que eu chame? Quem são as pessoas que o Senhor quer que eu chame à frente? E o Espírito Santo me falou sobre barreiras. Barreiras que têm impedido o teu crescimento. Barreiras que têm impedido você de romper no Senhor, de conquistar aquilo que o Senhor te chamou para conquistar. Às vezes você pensa: Muxa, eu quero tanto servir o Senhor, eu quero tanto fazer coisas, mas eu não me vejo como pastor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor pode ter te chamado para ser um evangelista, o Senhor pode ter te chamado para ser um apóstolo, para ser um mestre. Não limite o Senhor na tua vida. Mas eu quero te pedir que você
E aí nós estávamos orando depois, antes de começar o culto, eu, o pastor, o Josias. E ali naquele momento o Espírito Santo revelou ao pastor Lael que pessoas aqui nessa noite talvez estejam com barreiras espirituais. Você sente que tem algo te barrando. É como se o inimigo colocasse a mão sobre o teu peito e dissesse: você não cresce, você não vai passar daqui, eu te seguro, você não pode. E eu quero fazer esse apelo agora. Eu quero chamar as pessoas aqui à frente que talvez tenham sentido na sua vida o inimigo falar: não, você não vai conseguir, você não pode. Você sabe, você sente que é uma opressão sobre a tua vida. Você sente que o inimigo muitas vezes sopra, vem com pensamentos, que o inimigo vem tentando te segurar, barrar a tua mente, barrar o teu coração, para que você receba mais da palavra de Deus. Que afinal de contas nós devemos ser o bom solo, o solo que produz a 30, 60 e a 100 por 1. Se você tem se sentido seguro, se você tem sentido que o inimigo tem te segurado, eu quero te chamar aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você tem sentido barreiras que você sabe que são espirituais, meu irmão, minha irmã, você sabe, o teu espírito te fala, o Espírito Santo fala para você que tem algo que está te segurando, está te impedindo de fluir em Deus, e você sabe que isso é espiritual. Amém. Aleluia. 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 Olá, baixeira, mano. Queria pedir para os líderes, pastores, os diáconos, aqueles que são líderes na comunidade, você se levantar e você começar a interceder por essas pessoas. Porque enquanto elas estão aqui na frente, existe uma luta espiritual sendo travada nos céus. Mas o Senhor está enviando anjos. Senhor, nós clamamos pelos teus anjos, Pai, para estar batalhando sobre essas pessoas. E nós declaramos sobre elas, Senhor Deus, a tua liberdade, Pai. Eu quero pedir para os irmãos que são líderes, comecem a interceder por essas pessoas. E à medida que você for sentindo de Deus, de ministrar sobre alguma delas, se sentiu do Espírito Santo, não, eu tenho que ministrar sobre essa vida, que você deixe o Espírito Santo te usar. Que a palavra de Deus fala que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quero pedir para você ministrar. Pode ministrar, meu irmão. Ministre a libertação, ministre a liberdade sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que elas sejam libertas a partir de hoje. Em nome de Jesus, que elas possam romper, que elas possam crescer no Senhor Jesus a partir de hoje. Satanás perdeu. Satanás não vai mais dominar sobre a tua mente, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Você é livre, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba agora a libertação, receba agora a liberdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.